Um santo viveu entre nós. Seja bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um episódio da segunda temporada do programa Um Santo Viveu Entre Nós. É um enorme prazer que nós estamos aqui, indo já caminhando, já não sei nem mais qual episódio é, já até esqueci, se não me engano, acho que é o quinto episódio, João? Quinto episódio desse nosso programa maravilhoso, desse compartilhamento de histórias e de vivência de pessoas que tiveram a honra de viver ao lado desse homem santo que viveu no nosso meio, que viveu entre nós, Padre André Bortolomeotti. Antes de eu chamar o nosso convidado, a gente bater o papo que vocês sabem que vai ser maravilhoso, que nós vamos conhecer um pouco mais sobre a santidade desse servo de Deus, eu gostaria de pedir para todos vocês seguirem, curtirem também este vídeo, seguir o nosso canal da Diocese de Barretos e também comentar debaixo desse vídeo o que você achou deste episódio. Indique também se você conhece alguém que viveu como servo de Deus, que esteve em nossa comunidade, mande para nós que nós vamos entrar em contato com essas pessoas. É um privilégio, um prazer poder escutar mais histórias sobre o nosso servo de Deus. Se você perdeu a primeira temporada, não fique de fora. Entra lá no nosso canal do Santuário do Rosário de Barretos e assista todos os 8 episódios da primeira temporada. Temos episódios maravilhosos e muitas pessoas que tiveram a experiência de viver com o Padre André até antes dele se tornar padre. Então, não perca e entre em contato conosco e venha participar deste programa que está maravilhoso. Se você também quiser dar algum testemunho ou falar, me mande mensagem no meu Instagram, contato Leonardo Costa SP, manda lá que nós vamos poder conversar bastante sobre o servo de Deus. Sem enrolação, hoje no nosso programa, no nosso episódio, nós vamos falar sobre mais um projeto do Padre André, com uma pessoa que esteve muito próxima dele e que foi ali, talvez, seu braço direito para a realização deste projeto. Então, chamo aqui o senhor Valdeci. Senhor Valdeci, obrigado mais uma vez pelo senhor vir, tá? Eu quero agradecer por esse convite, né? Falar do Padre André para mim é uma honra, né? É isso. Motiva muito a vida da gente. Então, é muito importante na vida da gente a presença de pessoas que nos inspiram. Amém. Obrigado e seja bem-vindo ao nosso programa Um Santo Viveu Entre Nós. Senhor Valdeci, quando a gente chega aqui, nós estamos na recepção da casa paroquial. E eu gostaria de saber o seguinte: quais sentimentos que o senhor tem quando o senhor entra aqui nesta sala? Quais as suas memórias e suas recordações ao estar aqui? Eu entrei muito aqui. Isso me recorda assim, uma casa de acolhimento, me faz recordar do Padre Bendurini, né? Uma casa que acolhe os padres que estão com problema de problema dentro do seu sacerdócio. Então, eles vêm aqui, são acolhidos, são recebidos com muito carinho, com muito amor, fazem um novo processo na sua vida de recuperação. E a gente entra aqui e tem essa alegria de estar num lugar onde tem pessoas que são santas, como o Padre André foi santo, e pessoas que buscam a santidade também. Então, alegra muita gente. Como eu disse, eu participei muito aqui, participei de muitas reuniões de pastoral, com o Padre Ângelo, pastoral vocacional. A gente fazia as reuniões aqui no fundo das salas aqui. E outras coisas também que a gente participou com o Padre Ângelo. Vinha na capela fazer orações. O Padre Ângelo era muito devotado com rezo, então as pessoas da pastoral vocacional para estar presente nas orações. Rezar para a santificação dos padres, rezar para tantas pessoas que precisam do mundo, e a pastoral vocacional também pelas vocações. Então, a gente tem tantas outras coisas. Por exemplo, eu entrei aqui, quando eu vim fazer dar os novos do meu casamento, eu e minha esposa, nós entramos aqui, o Padre Carlos nos acolheu aqui. Ele nos levou lá no fundo para pegar os nossos nomes. Olha. Até ele fez uma brincadeira, porque ele inicia e eu termino em si também, né? Iraci e Valdeci.
Opa, vai dar, esse casamento vai ter futuro. E realmente a gente está vivendo há muito tempo e teve grande futuro. Olha só, que bênção. E tem muitas coisas que a gente participou aqui, por exemplo, como amigo da congregação, os padres convidavam a gente, como amigo da congregação, quando vinha o superior geral aqui, a gente participava aqui, reunia, e fazia parte desse momento tão importante, né, de acolhimento. E a gente via tantos seminaristas tá junto aqui, participar com eles. E era um momento de festa, de alegria. E teve outros momentos também, né, que aqui tem muitas experiências, né? Tem muitos sentimentos. Vocês já puderam perceber que só nesse início aqui nós vamos ter muita história para poder conversar hoje. Então, vamos agora para o nosso estúdio. Lá nós vamos fazer a nossa segunda parte. E não saia daí, venha, aproveita que nós estamos indo lá. O João vai dar aquele corte rápido aqui, mas curta, comente, compartilhe com aquelas pessoas que conheceram e que viveram com o Padre André. Bora lá então? Vamos! Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Então estamos entrando aqui no nosso estúdio. Queria saber o que o senhor sente de estar aqui dentro do Padre André, do quarto dele. Eu já entrei aqui para fazer uma visita. Isso aqui me volta, remete ao passado, né? Isso dá muita emoção de saber que uma pessoa que conviveu com a gente, que tinha uma sensibilidade tão profunda com Deus, que teve seus momentos, partilhou muitos momentos com a gente, e a gente está aqui no quarto dele, que era no lugar que era o quarto dele. Isso me faz recordar muitas coisas, né? Isso nos deixa muito feliz. Estou percebendo que o senhor está bastante emocionado de estar aqui, né? E nós já vamos conversar, vamos escutar bastante aí sobre ele, mas eu queria que o senhor pegasse aqui algum objeto que te remete a ele, que te lembra a ele, e colocasse sobre a nossa mesa. Fique à vontade, pode escolher algum item, alguma coisa e deixar aqui sobre a nossa mesa, tá? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu escolheria esse quadro. Vamos mostrar ali só pro pessoal. Ele pegou esse quadro aqui, que já nós vamos querer saber por que desse quadro. Então vamos sentar. Então estamos aqui, chegamos no quarto, apresentamos o quarto para o Sr. Valdeci. Sr. Valdeci, mais uma vez, obrigado, viu, pelo senhor vir. E agora nós queremos saber o porquê desse objeto. O que esse objeto representa, o que esse objeto aqui remeteu ao senhor, para o senhor trazer ele à nossa mesa. Sabe que eu olhei nesse objeto e pensei no Padre André como a missão dele, o que ele assumiu na vida. Ele foi escolhido por Deus, né? Assim, Maria também foi escolhida por Deus. Sim. Nós somos escolhidos por Deus para fazer uma missão na Terra. Ele, como escolhido de Deus, ele abraçou, ele deu seu sim. Como Maria fez também, né? Deu seu sim. E ele, dando o seu sim, ele ganhou uma confiança muito grande de Deus. Você sabe que ninguém nasce com amor, né? Eu vejo o Padre André como compaixão, como bondade. E ninguém nasce com compaixão e bondade. Todo ser humano, se você não tiver Deus, você começa a olhar o mundo e o mundo te leva a outros desígnios, que não o de Deus. Aí, se você olhando o Padre André, ele recebeu, ele acolheu a vontade de Deus. E ele acolhendo a vontade de Deus, ele se tornou uma pessoa bem próxima de Deus, com muita compaixão. Deus foi depositando essas qualidades nele.
Isso não vem sozinho. Ele aceitou isso como lema de vida. Então, isso enobreceu o coração do André. Fez com que ele se tornasse uma pessoa, vamos dizer assim, como um bom samaritano, por exemplo. Ele acolhia as pessoas que vinham batendo na porta. Não interessasse se a pessoa merecia, se a pessoa estava falando a verdade. Quantas vezes ele foi retraído por um padre. Eu não tinha coragem de falar de retrair ele por isso, porque ele queria dar além do que a pessoa merecia. Ele não via nada que impedisse de falar não para a pessoa. Parecia um pobre, ele dava: ô padre, me dá eu preciso comprar uma receita de remédio, preciso comprar um gás, pagar uma conta de água, de luz. Ele já ia pondo a mão no bolso, já dando o que tinha no bolso. E tantas coisas assim que ele fazia, né? Por exemplo, as obras de caridade que ele fazia na cadeia, por exemplo. Que tudo começou com esse sim, né? Como Esse sim de Maria. Esse desejo de servir a Deus. Deus foi enchendo ele da graça. Isso foi uma graça de Deus. Uma graça, realmente. E esse desejo das pessoas que são mais mal olhadas na sociedade, né? Os condenados. Né? Aí podem até saber que Cristo mora nessas pessoas. Então muito bonito. Como uma pessoa que é de Deus vai dizer não para levar o evangelho para quem precisa? De repente, muitas pessoas da sociedade não acreditam mais nessas pessoas, mas ele acreditava que essas pessoas pudessem ter uma mudança de vida. A gente tem que sempre acreditar, tem que ter esperança. Então ele acreditava, né? E ele ia ao encontro dos pobres, dos doentes. Só uma pessoa que tem compaixão e bondade, que faz isso, pratica, né? Caridade, né? Não tem. Com certeza. Então eu vejo Maria assim também, escolhida de Deus, que lutou pela vontade de Deus, não teve barreiras que ela não venceu, porque Deus estava com ela, assim como Deus estava com o Pai André. Nada se torna difícil, até para mim que a gente fez muitas coisas para ele, né? Eu achava tudo fácil. As coisas com ele caminhavam, fluía de uma forma assim, você não sentia canseira, você ficava o dia inteiro assim, envolvido naquilo. E se chegava à tarde, você não estava cansado. Olha só. Porque Deus, quando você está fazendo um projeto santo, aí você tem a colaboração de Deus também, né? Deus abençoa. E tudo que era do Padre André é abençoado, não tinha nem dúvida. Assim como Maria. Com Maria. Que bonito. Seu Valdeci, o senhor já começou aqui já emocionando a gente, hein? O pessoal em casa aí já ficou emocionado já com essas palavras, né? É uma honra muito grande a gente poder estar aqui falando sobre o Padre André. Mas agora eu queria saber um pouco, para a gente poder realmente começar aí, queria saber um pouco quem é o senhor Valdeci. Eu mesmo não conhecia o senhor muito, né? Só ouvia falar aqui, mas não conhecia o senhor, então eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal aí que está assistindo a gente. Realmente eu não tenho assim muita... Ultimamente eu não estou tendo assim muitas aparências para a comunidade, mas eu estou lá dentro da comunidade. A gente tive muita participação, talvez a comunidade se renova rápido, né? Em 10 anos tem outras pessoas, então a gente fica parecendo que está fora da comunidade, mas eu estou muito dentro da comunidade, tenho feito muito grande para a comunidade. E o senhor não saiu, o senhor sempre esteve. Não. Eu continuo envolvido ainda nas coisas aqui no Nogueira, né? Apesar que tudo assim, a construção já não tem nada que fazer mais, mas é só manutenção. Né? Mas eu chamo Valdeci. Trabalhei em algumas pastorais, como pastoral vocacional, pastoral dos Coroinhas. Fiz assim muitas atividades, né? Que envolvia, né, a pastoral vocacional, por exemplo, missão na Vila Nogueira, por exemplo.
quando tinha um sacerdote era ordenado, a congregação tem o trabalho de desenvolver missão. Às vezes a gente pegava uma avenida e ia até lá no final da avenida, em todas as casas, fazer uma bênção nas casas. O Padre Ângelo também ele gostava de fazer esse tipo de trabalho. Esse trabalho. E a gente participou de muitas atividades dentro da pastoral vocacional, dentro dos coroinhas, que nem eu disse, né? Agora eu continuo revelando quem eu sou. Sou casado com a Iraci Alves Antônio. Ela tem muito trabalho aqui. Dona Iraci tem, hein? Perto de mim ela é bem conhecida. Dona Iraci tem. As irmãs todas, né? As irmãs ali as todas, irmãs todas, a família toda. É bem próxima da igreja. Então a gente, há 34 anos eu sou casado e faço parte dessa comunidade. Estamos, né, desde que casei, tenho mais uma participo com mais intensidade. Antes participava mais nas celebrações, era aquele cristão meio preguiçoso, né? Participava só nas missas e os acontecimentos que tinha, né? Vinha no batizado, no casamento e tal, mas aí depois do casamento que a gente firmei mais firme. Parece que as coisas vêm, tudo uma coisa puxa a outra. Né? Que bênção. E agora, realmente o senhor já falou que o senhor teve muitos trabalhos aqui, que a Dona Iraci também juntos, mas eu queria saber quando que o senhor conheceu o Padre André? Como que essa história, essa amizade começou? Então, agora, eu sei que ele está aqui desde 81. A gente participava das missas, conhecia o Padre André, assim, mas não conhecia ele intimamente. Ouvia falar, né? Eu sabia que o Padre André era uma pessoa que desejava que a gente respondesse a Deus com mais prontidão, com mais fervor. Às vezes você ia numa celebração e ele via que as respostas não eram aquelas respostas fervorosas, mas decorativas, apenas saía da boca, mas não saía da alma, do coração. Ele parava e falava, não, vocês estão aqui, mostra que a resposta de vocês tem um fundamento, sai da alma. Então vamos repetir de novo, vamos repetir novamente. Então é mais assim. Então, nesse sentido, né, eu não tinha uma participação ativa. Eu comecei a conhecer o Padre André depois mesmo, realmente, que eu casei, que a gente foi envolvendo com a comunidade, começando nas pastorais. Eu tinha comentado com você que participei da pastoral vocacional e houve a necessidade de ter um coordenador, que as crianças estavam praticamente abandonadas. Eles vinham nas reuniões e não tinha ninguém para dar formação para eles. Isso dos coroinhas, né? Dos coroinhas. Aí, dentro daquela situação, eu falei, não, eu jamais poderia negar isso. Até a pessoa que começou, ela ficava adoentada, né? E ela não conseguia mais, então as crianças ficavam paradas lá. Então eu comecei a trabalhar com eles, aí o Padre André foi se envolvendo comigo, porque o Padre André tinha um interesse muito grande nas vocações sacerdotais, logicamente. No tempo dele não tinha nem coroinhas meninas, no tempo do Padre André. Olha isso. Aí depois que ele foi cedendo, os outros padres foram cedendo, né? Espaço dos meninos também. E ele via vocação, então ele preferia os homens mesmo, as crianças. Às vezes as crianças... Para se tornarem padres, né? E às vezes ele chegava em mim, ia nas reuniões, e falava assim, ninguém se manifesta com 15 anos, eu já estava com 15 anos. Eu falava, padre, por enquanto ninguém se manifestou ainda. O desejo dele era que, como aconteceu com ele, né, muito cedo ele se dedicava a Deus como coroinha,
E acho que já até pensava em ser sacerdote, mas já tinha um traçado na vida dele. Deus chamou desejo, ele, né? Esse chamado. Chamado, Deus já tinha chamado ele e ele já sabia qual era o caminho. Então ele achava que as crianças tinham que dar uma resposta, mas não deu. Fiquei 12 anos lá, nunca tive uma resposta. Ele era muito carinhoso com os coroinhas, chegava lá, às vezes ele estava na reunião, aparecia com um pacote de bombom Ferreiro Rocher, mas dava para as crianças. Olha só. Divide para as crianças, falar assim. É uma coisa muito... Muito bom. Outra coisa que ele fazia com os coroinhas, né, que eu não vejo ninguém fazer. Não adianta, chegava na Semana Santa, no Tríduo Pascual, no dia 24, na vigília do Natal, ele gostava de ensaiar as missas. Então ele marcava um horário, ele vinha me procurar. Marcava um horário, ele estava lá presente naquele horário, todos os coroinhas. Ele ensaiava todos os detalhes das celebrações, todos minuciosamente, todos os detalhes. Às vezes, na missa da Vigília Pascual, por exemplo, que é uma missa mais prolongada, né? Tinha que sair lá fora, acender o fogo e tal. Então ele ensinava com detalhe. Tudo. Organizava tudo, ensinava cada passo. Levava as crianças assim, fazia assim, onde tinha que as crianças tinham que fazer. Olha isso. Que legal. Até no momento do translado, ali é muito emotivo mesmo. Nas três, mais na ceia. E no Tríduo Pascual. No Tríduo Pascual e na vigília do Natal também. Na vigília. Ele ensaiava todos os anos, era desejo dele. Eu nunca... E era ele quem ensaiava? Ele ensaiava. Olha, só ficava assistindo, dar o ensaio para as crianças. Eu também fui coroinha e eu me lembro muito, muito bem da tia Iô, né, tia Yolanda. Uma das pessoas mais incríveis que eu tive o privilégio também de conhecer. Sem dúvidas, também uma pessoa muito santa, uma pessoa que ajudou muito a gente lá. E eu lembro que quem ensaiava a gente era ela. Eu não me lembro de nenhum padre ensaiando a gente, não. Era ela que geralmente ensaiava. É o coordenador. Mas ele tinha um carinho extremo. Olha isso. Ele tinha um carinho que ele precisava de... Eu poderia ensaiar, né? Poderia ensaiar. A gente dava formação para as crianças. Mas ele tinha esse cuidado, era ele que ensaiava. Que bonito, seu Valdeci. Então aí o senhor conhece ele pelas suas atividades pastorais ali, especialmente junto com os coroinhas, né? E aí, depois disso, o senhor, ele chama o senhor para participar de um projeto. Foi assim que começou o seu trabalho com ele na comunidade? Como que isso começou, esse projeto? Olha, o projeto... Eu trabalhei no projeto Bernadette não porque ele chegou em mim e fez um convite. Acho que tudo é por Deus. E nem falei para você, Deus chamou, Deus vai chamando as pessoas, né? Então, uma coisa tão assim, cheia de graça, pai. No dia do Tríduo Pascual, no segundo dia do Tríduo Pascual, na celebração de Nosso Senhor Morto, de 2001. 2001. Estava com 2 aninhos. Eu falo 2001 porque o Dom Antônio Gaspar ele começou, se não me engano, em 2000, no final, em dezembro de 2000, foi impostado em março. Depois, no Tríduo Pascual desse ano, 2001, ele já tinha sumido, acho que já tinha sumido a Diocese de Barretos. Diocese. E Dom Antônio Gaspar, ele, naquela época, ele criou a paróquia São Luís Gonzaga, né? Se eu não estou errado, hein? Você me corrige ou depois. Assim. Eu acho que o período de tempo acho que é esse mesmo. Se eu não estou errado, a gente pode dar uma... Não tem problema não. Aí ele... Depois que ele criou, o Dom Antônio Gaspar criou a São Luís Gonzaga, ele perdeu do território de lá, né? Ele tinha muito carinho lá pela Cachoeirinha,
Santa Rita também, né? Santa Parece que Rita, do lado da minha casa. Era do São Rita. Luís, ainda, Lá do São Luís. da paróquia São Luís. Tinha um O hospital, que é o Sagrado Coração, né, que foi construído depois. E o alojamento da Madre Paulina, que da Madre Paulina fez aquilo, né? Bom, eu não sei de muita coisa lá sobre o alojamento, eu acho que foi ele que investiu tudo ali, deve ser os mesmos amigos dele que construiu lá no centro comunitário, que deve ter ajudado lá, então envolvido lá com o hospital também, não sei como que foi, aconteceu, não participei. A única coisa que eu participei, já tinha comentado com você antes, participava de alguma missa lá que ele convidava. Levava os coroinhas. E aí foi nesse... A missa ele rezava no saguão, não tinha capela, ele tinha um desejo muito grande de fazer uma capela. Fazer a capela lá que ele fez. Ficava no saguão na entrada da Madre Paulina. E aí então, foi nesse tríduo pascal que ele convidou o senhor a fazer a comunidade. Aí ele fez um anúncio nesse tríduo. Depois que a procissão chegou, todo mundo se acomodou, ele começou a pregação dele, ele falou assim: eu perdi a Madre Paulina. Nem tanto pela separação territorial, pela criação da paróquia São Luís Gonzaga, nem tanto por isso, que já tinha perdido também como chama lá, a outra paróquia lá do Santana, né? Santana. Também foi fruto do Rosário aqui. Nem tanto por isso, mas pela Madre Paulina, parece que ele tinha uma emoção muito grande. Parece que pelos doentes, arrancou o coração dele. Ele convivia com aquilo tudo, né? Tinha aquela obediência, né? aquela bondade. Ele tinha, quando ia na celebração lá, ele tratava aqueles doentes com muito carinho. Né? Ele não só levava o conforto, deixou o conforto de ter alguém, um lugar para eles ficar, para ele não ter que voltar para continuar o tratamento, para ficar pertinho ali, mas também ele dava o conforto da alma também, né? Parte espiritual, né? Parte espiritual. Ele desejava aquilo, então ele queria a capela, mas não conseguiu fazer a capela. Então, quando ele anunciou essa perda, né? Ele falou: não, mas agora eu tenho outro projeto. Ele falou assim: olha só. Tem um projeto do bairro Nogueira. Na verdade, acho que era 2 projetos. Ele continuou falando. As religiões evangélicas estão infiltrando muito na Nogueira. A gente não pode perder as nossas pessoas, né? Ele acreditava que as pessoas ficam vulneráveis, né? Então ele queria que a evangelização fosse mais abrangente. E tudo que ele desejava acontecia, tudo. Então ele falou do projeto, nós temos o projeto. Tal. E aí acabou, bora para casa, eu esqueci daquele projeto. Né? De repente, não sei quanto tempo dizer, se foi 1 mês, 2 meses, 3, não sei quanto tempo, mas sei que foi rápido, para mim foi muito rápido. Aí recebemos um convite, porque a gente era da comunidade eclesial de base, né? Que era muito forte. No tempo do Padre André, a comunidade era muito forte. Todas as comunidades eram atuantes, tinham lideranças atuantes, tinha coordenação para poder participar nas assembleias. Hoje assim já está um pouco meio... ficou um pouquinho abatido, tem lugares que não tem coordenação, as pessoas, outros lugares também acontece as orações, mas só que já de uma maneira mais... Sim, não tão fervorosa, assim, que as pessoas vão envelhecendo, fica a mesma pessoa, vai ficando doente. Mas naquele tempo tinha um fervor muito grande a comunidade eclesial de base, tinha liderança forte. De repente ele convida todas as lideranças para vir aqui na casa paroquial. Aí ele revelou o projeto dele, aí ele designou as pessoas que ia cuidar. Eu fui privilegiado de ser coordenador e depois acabei sendo tesoureiro também, né? Eu ocupei todas as funções, porque as pessoas acabaram ter que viajava, saiu de Barretos, então acabou se resumindo em poucas pessoas. Depois, graças a Deus, que outras pessoas aderiram também. Então a gente assumiu o trabalho e depois começamos a fazer uma reunião lá
lá na capela. A capela não era capela ainda, né? Era uma construção que os vicentinos tomavam conta, os vicentinos do bairro Nogueira. Uhum. Os vicentinos estavam sob coordenação do senhor, não sei se você conheceu, o senhor Armando dos Santos. Armando. Eu acho que... Eu já ouvi falar desse... Então, ele trabalhou muito com os vicentinos do Nogueira. Então, ele... Agora eu queria falar um pouquinho sobre a capela lá, para você entender melhor. Depois nós vamos continuar o projeto. Como é que isso... sim. Então, o senhor Armando dos Santos, ele pertencia à diretoria do clube Amigos de Vila Nogueira. É um clube que fechou lá. Que ficava ali do lado da escola. Isso. No Nogueira, sei. Tinha baile, forró. Isso, tinha. Eu nunca participei, nunca fui lá, mas eu sei. Eu sei pela minha avó que ali colado ali, eu pequenininho ali ficava escutando o forró ali, o baile. Eu sei quem é sua avó. Cida. Eu conheço ela. Então nós participamos, íamos participar, vamos continuar falando o senhor Armando pertencia à diretoria. A diretoria. E cuidava dos vicentinos. E o clube tinha esse terreno ali. Aí acho que entraram num acordo lá, deixaram os vicentinos construir um prédio ali, que é o mesmo prédio que tem lá hoje. Só não tem no fundo que nós estamos renovando a catequese. Mesma parte, mesma estrutura, assim. Não aumentou nada. Era quase com uma salona. Isso. Uma sala um pouco maior. Eu estou contando o que me contaram também, né? Isso é história. Não foi eu que sei. Aí aquele prédio foi construído pelos vicentinos. A diretoria gostava também de fazer que os vicentinos fizessem caridade para o bairro. Então os vicentinos, como era tudo junto, né, pertencia à diretoria, então aprovava isso. Então os vicentinos construíram aquele prédio, não sei como eles conseguiram construir, com doações, com promoções, não sei. E aquele prédio ali eles faziam reuniões, não sei se guardavam alimentos, para distribuir para os pobres. Fazer um trabalho deles ali, né? Fazia um trabalho, fazia promoções. Eu mesmo comprei muitas promoções dele lá. Então eles trabalhavam ali, né? Tinha um lugarzinho para trabalhar, mas não eram deles, né? Era do clube. Do clube. Aí depois, continuando, a primeira reunião nós fizemos lá. Antes, aquele comentário, ali naquele salão, os vicentinos, o senhor Armando já tinha pedido ao padre André que a catequese fosse dada naquele lugar. Todas as pessoas, todas as crianças, adultos também, né? Podia receber a catequese ali. Não precisavam vir aqui para o Rosário. Sim. Já tinha catequese naquele... Hoje eu sou catequista lá. Você é catequista? Sou catequista lá na São Vicente também. Que bom, não sabia não. Olha só, agora é interessante saber que ali surgiu então dessa necessidade de que a comunidade ali tivesse um local um pouco mais próximo, né? Isso. Olha, ali também, depois veio o Vicentinho também, exigiu que o Padre André celebrasse uma missa mensal. Se não me engano, a missa era celebrada no sábado. Acho que era no sábado à noite, não sei se era 7h30 da noite, uma vez por mês. Uma vez por mês. Aí tinha essa missa, dava-se catequese, e o Padre André tinha um carinho pelos doentes do bairro. Todos os doentes do bairro, ia lá nessa missa. Da Eucaristia, passava o nome para ele. O Padre André estava na casa dos doentes, e na casa dos meus pais também. Né? Eu cuidava dos meus pais, eu tenho provas que ele ia toda semana, ele ia na casa dos meus pais. Não sei se toda semana em todo lugar, mas pelo menos na casa dos E aí o Padre André, de tanto ir ali, ele teve essa necessidade de que ali se tornasse capela. Ele andando ali, sabe o que ele falou? Lá na própria mensagem que estava lá no segundo dia do treino, ele falou que disse que viu. Eu não sei se as pessoas que estavam lá na missa vão lembrar assim, mas eu não vou esquecer. Que via criança mexendo com droga e tinha que fazer esse projeto. Olha só. Andando, vendo os doentes, circulando, né, indo na casa dos doentes.
Como ele caminhava muito por aquele bairro, ele via as crianças ali mexendo com droga. Eu tenho certeza que ele já estava planejando isso há muito tempo. Ele já tinha um terreno lá no centro da Vila Nogueira, onde plantava verdura ali, ele já estava olhando aquele terreno, estava de bico naquele terreno. Aí nós fizemos a primeira reunião nesse lugar, nesse salão. Aí justamente... Que hoje onde é a capela. Onde é a capela. E tinha pessoas também que faziam parte dos vicentinos, também estava agregado a nós ali, na comissão. Você não acha que a Lazinha, Sou Moreira, marido, era dos vicentinos? Aí o padre André falou assim, você vê aqueles 2 terrenos que está plantado verdura, 2 quadras para frente, que era na Coronel Martins, mesma avenida. Fica lá no centro da Vila Nogueira. Vê aqueles 2 terrenos de quem é o dono, para a gente poder comprar, para fazer o prédio lá. Uhum. Aí as pessoas do Vicentino que estavam na reunião falaram assim, olha, não vamos a diretoria do clube está querendo falar com o senhor, padre André. Eles estão querendo fazer a doação desse prédio para a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Mas ele quer conversar com o senhor. Aí nós somos lá, padre André, então, eu, Iraci. Só para entender, então é ali, né, a capela, e ele pediu para o senhor ver os 2 terrenos ao lado da... 2 quadras na mesma avenida, 2 quadras. Ficava na esquerda, não é a posição da capela, tá. Mas 2 quadras. Então era um outro lugar. Ele queria que fosse no centro da Vila Nogueira. E ali é o começo da Vila Nogueira. É o começo. É o começo ali. Porque ali a Vila Nogueira começa ali na Doutor Germano Prado. Para cá, na outra calçada é industrial, sabe? É industrial. A minha avó mesmo, acho que ela mora no industrial ali. Passando aquela calçada já é industrial. É industrial, né? E ali é o começo. Mas ele queria que fosse no centro. Como o único terreno desocupado era aquele, ele queria lá, né? Ele mandou ver lá, mas depois aí nós fomos numa reunião no clube e o pessoal da diretoria falou assim, padre André, nós estamos querendo doar esse terreno para a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, mas desde que seja um instrumento de evangelização para o bairro. Eles viam essa parte também, eles gostavam de necessidade, né? Dos executivos das caridades, né? Eles gostavam que o bairro tivesse algum lugar para evangelizar também, o clube também teve esse interesse. Aí foi encaixando tudo do jeito que o padre queria, né? A bênção de Deus, né? Tudo, quem tem o amor de Deus recebe a bênção de Deus, né? Às vezes ele com esses projetos todos que ele tinha antes com a Santana e com o São Luís, ele não tinha tanto tempo para se dedicar a um projeto ali no Nogueira, né? Como ele ficou sem os 2 projetos, ele teve mais tempo para se dedicar ali, né? Sim. Olha só. E aí, então, a partir daí, o senhor entra, então, com essa vivência com ele. E aí, o projeto, nós até pegamos ali o livrinho, se o senhor quiser pegar ali o livro de ouro que o senhor trouxe, né? O senhor trouxe ali um livrinho de ouro. Isso é um documento para comprovar. Explica para nós. Realmente, né? A gente lançou esse livro, a comunidade pediu para os padres, né, a comunicação de sacerdote, no nome do pároco, que era o padre Carlos Bosa. Na época ele tinha tirado o padre André para descansar, porque ele estava um pouco doente, meio cansado. Ele tirou o padre André das atividades para descansar mais. Até ele explicou o dia que ele assumiu, falou assim, eu não estou tomando o cargo do padre André, simplesmente que ele precisa agora descansar, ter menos atividade, que é muito, muito pesado para ele. Então a gente pediu para os padres fazer esse livro, a gente fez, eles assinaram. Isso aqui foi dia Os padres que fizeram esse texto aí, foi eu não. Olha lá, dia 1º de maio de 2004. Então aqui, ó. Posso ler? Pode. Então aqui é um termo de abertura de um livro de ouro, aberto a todas as pessoas e tem como finalidade oferecer a todos a possibilidade de ajudar com um gesto fraterno a construção do Centro de Formação para Crianças e Adolescentes. E aí fala aqui, né, que é na rua, que essa obra será executada na rua Riolando Prado, número tal. E a obra foi idealizada pelos padres da Congregação de Jesus Sacerdote, responsáveis pela paróquia Nossa Senhora do Rosário. Foi iniciada com as ofertas da Associação Amigos de Padre André
e é construída para tornar-se um centro de formação profissional para crianças e adolescentes e expressão de caridade cristã para com os pequeninos. Olha só. E aí ele especifica isso aqui que o senhor falou, que ela será realizada por um serviço de grande importância para este bairro e para a cidade. Então eles iniciam aqui, Deus na sua infinita generosidade abençoe a todos nós. Dia 1º de maio de 2004, né, acho que o João vai tirar uma foto aqui para poder mostrar melhor. Padre Carlos Bosa, o pároco, o Padre André, coadjuntor, isso, e o Padre Mário Revolt, né, um outro homem santo também. Só como ajudante, né? Só como ajudante. Para não deixar tanto sobrecarregado. Sobrecarregar. O Padre Carlos assumiu a paróquia. E aí aqui a gente não vai mostrar mais, porque aqui são as doações que foram... os nomes do pessoal, os valores. A gente pedia, não sim com o intuito de conseguir muitas coisas, porque eu sei que dificilmente a comunidade não teria tanta condição. O dinheiro veio realmente, você viu a origem do dinheiro, né? Amigo do Padre André veio da Itália, depois a gente abriu uma conta no Brasil, eu e o Padre Carlos, o Padre André praticamente não tinha mais condição não tinha condição. Então eu e o Padre Carlos, 6 anos antes do seu falecimento. O dinheiro vinha mesmo, a casa de câmbio avisava o banco avisava o Padre Carlos, nós íamos lá, convertia, colocávamos no banco, e a construção, ia tocando a construção. Mas acontece, eu não expliquei uma coisa para você. Depois que nós ganhamos a capela, nós deixamos de pensar naquele terreno que estava lá na frente, lá no meio. Lá no meio. Tinha 3 terrenos no fundo da capela. Olha só. E a gente precisava de 2. Geralmente os 2 de 10 por 28. Era de uma pessoa daqui de Barreto. Tinha muitos terrenos, mais de 50 terrenos, fiquei sabendo, pelo irmão dele. Ele era presidente de um frigorífico lá no Presidente Prudente. Aí entrei em contato, mediante a capela sendo doada, né, para a igreja. Tem 2 terrenos no fundo da construção, deixamos de pensar lá no meio e construímos ali, compramos ali. Procurei saber quem era. No começo ele foi meio redutivo, não queria vender, que ele só comprava. Aí depois falei com as irmãs dele, que é a dona do pão de queijo. A primeira dona do pão de queijo, a dona Neuza, né? Foi uma senhora chamada Rubia. Falou, fala que ele é devoto, vocês vão fazer uma capela, uma igreja, em nome de Nossa Senhora Aparecida, que ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, batata. Aí ele aceitou, levei, já passou a escritura, deu desconto. Então, aí ficou tudo junto, unificou. Aí nós começamos a construção. Enquanto eu ia organizando a documentação da capela, porque para passar para a igreja, teria que estar tudo organizado. A coisa é muito sensível esse negócio. Estava tudo desorganizado. Eu precisava da ata, eu precisava de todos os documentos, estava tudo incompleto. Você tem uma ideia, tinha 38 diretores, ninguém assinava nada. Eu tive que ir na casa dos 38 diretores. Meu Deus. Tinha gente de todos os cantos da cidade. Começava lá no batalhão, vinha aqui no bairro, vinha no outro. Era no bairro dos 2. Cristiano, Tom Nogueira, Ibirapuera. Para eles assinarem a ata de venda da capelinha. Organizar tudo. Né? E foi um tempo muito longo. Depois aí o Sr. Antônio Olinto Nogueira, não sei se você conheceu ele, ele tinha aposentado, era dono do cartório de segundo ofício, ele estava mexendo com os documentos. Ele aposentou e começou a fazer o serviço da igreja. Ele e o Reinaldo está até hoje lá. O Reinaldo é o que fazia o serviço de assistente da rua mesmo, né? Ele só ficava, recebia, acolhia as pessoas, recebia, falava o que precisava. Ele ia falando o que precisava, a gente corria atrás. Mas demorou quase um ano para passar tudo para a igreja. Foi muito. Depois começou a organizar o documento da capela, da construção, né? Eu não sei, na época estava só o terreno ainda, tinha construção já. Então teve que organizar tudo. Aí depois nós começamos a construção, começando a construção. Aí ficou fácil, né? O dinheiro vinha assim de uma vez só. Vamos supor, vinha 5 mil euros, 8 mil, 7 mil euros. Convertia em reais, depositava, a gente ia trabalhando. E tudo isso daí vinha do Padre André. O Padre André fazia uma ligação
pedia dinheiro. Já estava definido, eles mandavam, eles já tinham combinado de mandar esses euros. Olha Né? só. Ele combinava até o final da construção. E de vez em quando eles vinham, a equipe da origem do Desses vinha, amigos. filmava como estava caminhando a obra. O Padre André, mesmo doente, mesmo sem força para estar lá na obra. Aí estava o Padre Carlos, né? O Padre Carlos que assumiu a paróquia, né? Então o Padre Carlos ficou. Uhum. A obra começou era da congregação. Desejo, era da congregação. Né? Ele não se colocou sozinho, porque ele é um membro da congregação. Ele se colocou como se diz, todos os padres. Todos os padres. E aí nós começamos a construção, fomos embalando até chegar no fim. Foi demorado, né? E aí então o senhor teve toda essa eu tenho que contar uma história para você também. Pois não, vamos lá, agora é a hora. O Padre André, mesmo depois que ele separou São Luís, o pessoal da Cachoeirinha gostava muito de participar das festas lá, da celebração, chamava Sim. ele. Ele ia lá na celebração e teve uma vez deram um cheque de 30 mil reais para ele. Naquela época, 30 mil reais era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Dá para comprar quase um carro popular, sei lá. Inflação. Então ele falou assim, Padre Carlos, olha, Padre Carlos, entrega para você e depositar na conta da construção. Olha. Não é para pôr na conta da igreja. Eles vão ficar gastando com essas coisas, essas bobeiras aí. Do jeitinho que ele falou, o Padre Carlos falou para mim. Ele fica gastando com as bobeiras. Acho que mexer com as coisas da igreja lá, assim, tipo assim, parede, essas coisas assim, não tem valor. Não tem valor. Põe no centro comunitário e você faz um cheque, todo mês você faz um cheque de R$1.000 e dá para os vicentinhos aqui do Rosário. Naquele tempo era Dona Ivone, isso não sei se você conheceu. Ela já faleceu. Aí todo mês, durante 2 anos e meio, 30 cheques. Ele falou, o Padre Carlos falou, acabou. Porque a gente não podia de pegar dinheiro da construção para continuar a caridade dos pobres. Né? Todo mês fazia o cheque, ela comprava mantimento, fazia a cesta básica e dava para os pobres. Ela era uma fila de gente ali, não sei se chegou a ver na frente toda vez que eu ia lá, onde Ivone estava lá, tinha uma fila de pessoas, não sei quantas pessoas queriam bater na porta. Receber a cesta básica. Até tem outra história para contar. Eu tinha um amigo uma vez que eu estudei com ele, lá atrás, no tempo escolar. Lembrava dele e tal. E aí um dia encontrei ele na praça, aqui, a gente fazia alguma coisa na igreja. Eu comentei, né? Aí eu falei, o que você está fazendo por aqui, maneiro? Eu vou na casa do Padre André. Eu chego lá, eu peço dinheiro para ele comprar um remédio, um gás, ele me dá, paga uma conta de água ou luz, ele me dá. Mas eu percebi que ele não precisava. Não precisava. Ele era um pobre, que não estava tão necessitado, né? Ele que abusava da boa vontade. O Padre Carlos sempre, às vezes, dava um toquinho no Padre André, mas o Padre André falava assim, o padre falou assim, eu fiquei sabendo, né? Porque ele me contou, contou para Iraci, ele me contou. Assim, Padre André só está dando dinheiro para pessoas que não precisam. Aí ele falava assim, mas se for Jesus que está batendo na minha porta, como é que eu fico diante de Deus? Ele sabia que Jesus morava no pobre. Ele não queria saber se a pessoa estava falando a verdade, se a pessoa precisava ou não precisava. O coração dele era de dor pela pessoa pobre. Né? Ele tinha esse dom de reconhecer assim, a necessidade das pessoas menos favorecidas. Né? Ele deu. E quem sou eu para chegar falando para Padre André? Padre André, acho que não vai dar não, viu? Aí ele perguntou para mim, mas quem que é o perfeito? Quem que é o bom? Eu, você? Quem que é o bom? Nem ele se julgava bom, nem ele se julgava perfeito. Eu creio isso. Sim. Então eu já conheci ele, jamais eu ia fazer pergunta para ele. Falar assim, na primeira pode dar. Se eu tenho necessidade de dar, dá. Então, porque você fica em paz, né? O senhor falou isso e até fica aqui já, né, convite, que na primeira temporada nós falamos sobre isso. Nós aqui temos alguns títulos que ele recebeu e a cada título que ele recebia era uma dor profunda para ele, porque ele não se sentia, ele tinha medo, até falou, olha, eu estou recebendo as graças aqui, não vou para o céu, né? Eu não gosto, era um verdadeiro martírio para ele receber esses títulos
como nós temos ali, né, cidadão, e esses títulos pela caridade, né, que ele exercia. Mas então, seu Valdeci, nós vimos então, passamos pelo quando o senhor conheceu ele, passamos pelo esse despertar dele por sempre ter obras de caridade, esse cuidado dele com aquelas crianças que estavam entrando nas drogas, pelos doentes e pela providência. Isso nós estamos mais ou menos em que ano, essas histórias? Em 2006, 2008, por aí? Eu estou lembrado mais ou menos quando a gente começou, mais ou menos, acho que em 2001 mesmo, 2001, começou. Agora, quando terminou, não tem essa data. Eu tenho quando terminou, e depois nós começamos terminamos o centro comunitário, depois começamos a remodelação da capela, que era um prédio que não era igreja, não era. Tinha que transformar em igreja, em capela. E a gente começou a transformar ela em capela, não com dinheiro dos amigos do Padre André, porque ele não doava dinheiro para a igreja. Ele doava dinheiro para a caridade, para a beneficência, mas não doava para a igreja, não. Aí a gente tinha que trabalhar. Aí que entra os pães da capela, né? Os pães começaram ali. Os pães. A Iraci, o que ela doou a vida dela para fazer pães, eu falo isso porque eu levava 4 horas da manhã, toda vez que ela faz pão, levanta 4 horas da manhã. Nossa. Ela e a Adelaide, as duas. Então, foi uma vida de fazer pão, e não parava mais. Todo mês fazia um pão, todo mês. E nós conseguimos todo o dinheiro através de pães. Doação não tinha, né? Doação não tinha nenhuma. Até mesmo porque estava fazendo também o centro ali do lado, né? No início, começamos remodelando o altar. E eu tenho até uma coisa muito cheia de graça do Padre André para te dizer. Como quando começamos o altar, o padre Carlos precisava do Padre Carlos para ele fazer, para ser superior. Precisava dele, tinha que ir, não tinha outro. Aí todo mundo falando, mas o senhor tem que ir, Padre Carlos. Não, ele não precisa de mim, eu tenho que ir, não tem como. Para ser superior lá na Itália. Na Itália. Aí Padre Zé Antônio ficou no Brasil e ele foi para a Itália. Aí Padre Zé Antônio veio para Barretos. É a primeira temporada dele. Sim. Aí, quando o Padre Zé Antônio veio para Barretos, nós começamos a remodelação da capela. Aí o Padre Antônio, que deu a ideia do pão, falou, lá em Marília, a gente veio fazer pão lá. Não sei, a Iraci pegou a ideia dele. Não sei que a gente pegou uma receita bem bacana mesmo e começamos a fazer e deu certo, pai. Graças a Deus. E o Padre André, que você iria falar que nessa aí, história... nós começamos a remodelação da capela, pelo altar primeiro. Olha só. Fizemos o altar. Numa ideia do Padre Zé, veio... O altar, mármore, aquela coisa, ficou bonitinho, ficou naquela coisinha graciosa. E o Padre André foi viajar nessa época. Ele foi para a Itália ver o resto da família, dos amigos. Ele ficou lá uns 3, 4 meses lá. Quando ele foi, ele não viu começar, ele voltou. Quando ele voltou, já estava acho que ele não dirigia, a gente levou ele lá, foi levar ele lá. E na frente era do jeito antigo ainda, tinha 2 portas, dos bilhetinhos de arfis, fechada. A hora que nós abrimos 2 folhas, encostamos as 2 folhas na parede, ele viu, ele pôs a mão na cabeça, rapaz, assim, pôs a mão na cabeça. Mas é assim que eu queria ir para a Madre Paulina. Olha só! É assim que eu queria ir para a Madre Paulina. Quer dizer, ele não chegou a fazer esse sonho. Ele não realizou. Não realizou. Mas depois aí, o capelão lá, não sei se com o Henrique, acabou fazendo como ele eu já tive a oportunidade de ir lá, ficou bonitinha também. Ficou linda. Mas a capela lá, foi assim que eu queria ir para a Madre Paulina. Eu falei, infelizmente, olha só. Então, e agora nós estamos já, né, nessa parte final, tudo, né, desses últimos anos do Padre André. E eu queria te propor, né, te pedir, antes desse pedido, eu queria que o senhor contasse, assim, alguma última história, alguma última vivência, uma recordação que o senhor tem do Padre André para poder partilhar com o pessoal. Que mostra essa relação, enfim, né?
para a gente caminhando aí para uma parte final, porque a gente ainda tem uma surpresa para o senhor. Surpresa não terminou só com esse quarto, não. Temos mais uma. Mas antes queremos escutar mais uma história sua. Bom, em relação com o Padre André, depois de todo esse episódio da construção, isso, assim, depois da qualquer história que o senhor leve. Eu não terminei de contar, não sei se eu estou ultrapassando o tempo. Imagina, vamos lá. Então, eu não terminei tudo, porque o Padre André, nós fizemos o altar, foi tudo aos pouquinhos, né? Porque tinha uma dificuldade que a gente. Era só com depois pão, fizemos, né? A nave ali, onde fica a Assembleia, colocamos granito até lá na frente, o Padre Antônio, ainda no tempo do Padre Antônio. E aí depois o Padre Antônio chamou ele a fazer remodelar uma sala de catequese. Nós desmanchamos uma parte, do fundo tinha uma construção onde eles faziam, era uma cozinha. Nós desmanchamos lá e fizemos uma sala. Aí a outra parte ficou lá. E quando a gente estava cobrindo, o Padre André morreu. Se o senhor quiser água aqui atrás, pode ir. Fique à vontade. A gente sempre se emociona em todos os nossos episódios. A gente fala sobre o Padre André e a gente realmente fica emocionado, né? A gente percebe a amizade, o carinho. Aí eu não sei, a mulher que morava lá. Quase nós perdemos a mulher, tanta emoção também. Tinha uma senhora que morava lá, Dona Brasilina, ela ficava no fundo lá. E eu lembro desse episódio também. Aí tinha que fazer o velório dele, nós trancamos tudo lá, não podia fazer nada. Né? E daí não houve mais participação, né, de nenhum departamento dele, foi pro céu. E foi essa... Tenho certeza que estava no céu feliz por ter me dado tanta coisa, tanta obra boa, né? Tanta coisa que ele fez aqui no Brasil. Toda a missão, né? Toda a missão dele não foi fácil. Seu Valdeci. Só o amor de Deus faz uma pessoa vivenciar tanto assim, né? Misericórdia tão alta, né? Eu não queria emocionar, não, mas... Não, seu Valdeci, a gente sabe... Mas depois ele não viu mais o final da capela, né? Aí o Padre Constante terminou o resto. Terminou o resto. Não foi pouco não, viu? Eu lembro que, nós gastamos 128 mil só para finalizar o resto. Tudo dinheiro de pão. Tudo tá o documento, tá lá, nota fiscal, tudo, tá tudo comprovado. Nossa. Seu Valdeci, nós vimos aqui que o senhor ficou emocionado, a gente sente a dor, que é perder um amigo, né? Que é o Padre André, um santo, ter a experiência de viver com um homem santo. Mas, caminhando para a parte final, eu acho que a gente vai te emocionar um pouquinho mais. Nós estamos aqui no quarto do Padre André, né? Todo mundo aqui de casa está podendo acompanhar que nós estamos aqui, desse homem santo. E para a gente encerrar, seu Valdeci, a gente está aqui com o telefoninho do Padre André, né? Telefone que era do Padre André. Provavelmente ele ligou para o senhor algumas vezes usando esse telefone, né? Tudo aqui era dele. E nós queremos fazer o seguinte, esse telefone, nós queremos aqui imaginar que ele tem uma ligação, uma linha direta com o Padre André lá no céu. E nós queremos que o senhor use desse telefone para falar com o seu amigo, com o seu Padre André, e de certa forma dizer alguma palavra para ele, agradecer a ele, conversar com ele no nosso programa, né? Então esse telefone aqui a gente coloca que ele tem uma ligação direta com o Padre André e queremos que o senhor fale com o seu amigo aqui conosco. O que o senhor diria para ele, né? Não, acho que eu não vou emocionar, não. Eu diria assim que
Imaginando que o senhor ligou para ele, o senhor está ligando para ele, e aí? Agradecer por toda a expressão de caridade que ele fez, pelo carinho, pelo zelo na evangelização. Acho que eu vou falar. Pelo desejo que ele tinha no coração de levar um pouquinho de instrução para as pessoas presas, para dar consolo para muitas pessoas, para receber os pobres. Por ter por ter essa graça na vida dele, porque não foi de graça que ele recebeu. Deus convidou e ele deu tudo para merecer tudo isso, né? Deus não vai dando as coisas para quem não merece, né? Mesmo assim, ele pode até dar, mas você tem que saber usar. E ele soube, por isso que ele foi agraciando cada vez mais, foi se santificando cada vez mais. Até um certo ponto de nem ser ele que vive nele, né? Que é reconhecer a dor do outro. Então, eu agradeceria tudo isso, por tudo que ele fez. Então, agradeça. Obrigado, né, ao Padre André. Nossa, Padre André. Que tenha muita paz, muita luz, né? É isso. Mande essa paz, essa luz para nós também. Gente, interceda por nós, né? Interceda por nós. Interceda por nós. Que a gente seja um pedacinho do que o Senhor foi. Um pouquinho só, né? Não precisa ser muito. Porque desse pouquinho a gente pode transformar também, né? Transformar, isso. Seu Valdeci, então, obrigado. Obrigado, senhor ter partilhado conosco. A gente se emocionou junto aqui. Os episódios, quanto mais a gente vai conhecendo sobre a vida desse servo de Deus, desse santo que viveu entre nós, mais a gente se emociona, mais a gente tem essa certeza de que o Padre André foi um homem santo que estava no nosso meio, né? Sem dúvida. Isso. Tudo que ele deixou, nós temos testemunho de tudo isso, né? Deixou testemunho. Olha, e o que ele fez, a caridade que ele fez continua aí, né? Não morreu. Não morreu. E não vai morrer nunca, né? Porque as obras de Deus, elas são eternas, né? Elas são eternas. Ele fez as obras para o próprio Cristo. Jesus tem necessidade da nossa caridade. Tem necessidade nas pessoas, Sim. né? Sim. E ele não perdeu tempo. Sim. Infelizmente, a gente às vezes não enxerga isso. Às vezes a gente procura enxergar os defeitos das pessoas que nos impedem de fazer a caridade. Ele não enxergava defeito nenhum. Ele tinha essa sabedoria. Tudo isso ele construiu sendo parceiro de Deus. Deixando Deus existir permanente na sua vida, né? Olha só. Obrigado mesmo. Agradeço demais ao senhor por toda essa partilha, por esse testemunho vivo de amizade, de providência e da caridade do Padre André. Obrigado mesmo, Valdeci. E agora, nós vamos chegando já na reta final. Agradecemos a todos vocês que estiveram presentes neste nosso episódio. Foi uma honra, um privilégio ter todos vocês aqui. Queremos avisar vocês que este programa, né, ele está sendo realizado para que vocês possam conhecer mais sobre a vida do Padre André, ter a certeza de que um santo viveu entre nós, essa mesma certeza que nós temos, e também pedir que vocês possam contar com o Padre André nas suas orações, né, e ter a sua intercessão. Temos muitas graças e alguns milagres sendo estudados pela intercessão do Padre André. Então, você que está aí, nós aqui, né? Vamos rezar, vamos pedir pela intercessão
no nosso servo de Deus, né? Pedir para que ele possa interceder por nós, né? E dar essa graça que nós precisamos para a nossa vida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, para aquelas pessoas que conhecem o Padre André e também para aquelas que não conhecem o Padre André. Afinal, não é nenhuma perca de tempo, né? A gente nunca conhecer e vivenciar um pouco mais sobre a vida do Padre André. Mais uma vez, agradeço a nossa gigantesca equipe técnica, né, aqui das nossas gravações, né? Temos outras pessoas aí que vão entrar, que vão ajudar a gente, mas pelo João Francisco, que está aqui atrás das câmeras, aparece pouco, mas como prometido, o João Francisco ainda vai sentar aqui, vai falar também conosco. Não sei como é que nós vamos fazer essa logística. Acho que o João vai ter que, ele liga ali, ele vem para cá e depois ele volta, né? Mas nós ainda vamos apresentar e mostrar ainda o João Francisco aqui conosco, mas também agradecer a todos vocês que ficaram aqui e até o próximo episódio, porque um santo viveu entre nós.